Este mundo vai passar, mas sua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar. Este mundo vai passar, mas sua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. A tua mão, Senhor, tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Teu amor me guiará até o fim. Só o teu amor me guiará até o fim. Estamos aqui mais uma vez. Seja bem-vindo a ECR Casa, um momento tão especial de nós podermos conversar e falar um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus. Se é a sua primeira vez aí, seja muito bem-vindo, que você possa ser muito bem acolhido pelos nossos líderes, pelas pessoas que estão participando da ECR Casa. Esse é um lugar ao qual nós podemos abrir o nosso coração, podemos fazer amizades, podemos ter aí um momento especial. Nós estamos numa série de mensagens chamada Montanha Russa. E essa série tem sido muito especial, porque ela tem falado com a gente sobre as nossas emoções e como nós temos altos e baixos na nossa mente. Vamos ser sinceros, por muitas vezes nós acordamos felizes e pensamos, hoje é o nosso dia, hoje eu vou mudar o mundo. E quando chega próximo da hora do almoço, a gente já está derrubado, a gente já está pedindo misericórdia. Talvez você é assim. O que eu quero dizer para você hoje é que você está no lugar certo, um lugar para nós aprendermos juntos sobre as nossas emoções e o que Jesus fala sobre isso, o que a Bíblia fala sobre isso. Nesse último domingo que se passou, nós falamos sobre cansaço. Você é alguém que se considera cansado? Você é alguém que está vivendo um momento de cansaço?
Talvez você dorme, mas você não descansa de verdade. O dia acaba, mas a mente continua ali girando e você fica cansado de tantos pensamentos, tantas coisas na sua cabeça. Então esse momento é para você. Talvez pareça que suas forças estão se acabando. A Bíblia ela fala algo especial sobre isso. E nós vamos ler agora, eu convido você a ler Isaías capítulo 40, do versículo 29 ao 31. Vamos ler isso agora em grupo. É interessante olhar esse contexto do que está acontecendo no livro de Isaías. Nós estamos no Antigo Testamento e aqui no capítulo 40 está marcando uma transição do livro de Isaías. Isaías aí, ele tem pelo menos 3 partes específicas aqui. E o capítulo 40 é uma transição temática desse livro. Até o capítulo 39, o livro de Isaías está falando sobre juízo. Está falando sobre exílio, mas quando chega no capítulo 40, ao qual nós lemos agora, essa mensagem agora ela muda e ela começa a falar sobre esperança, ela começa a falar agora sobre restauração. O povo de Israel estava passando ali por um momento difícil, porque eles estavam sofrendo com o domínio de outros povos, mas também com a destruição de Jerusalém. Então esse povo agora estava cansado, esse povo agora estava desanimado, esse povo agora estava sem esperança, eles estavam sentindo que Deus havia os abandonado. Isso já aconteceu comigo e com você muitas vezes. Nós sentimos muitas vezes que Deus pode ter nos abandonado. Talvez você já pensou na sua oração que Deus não estava te ouvindo. Mas Isaías 40 surge aqui como uma mensagem de consolo, uma mensagem agora de renovação, mostrando que Deus não se esqueceu do seu povo. Deus não se esqueceu de você também. E o ponto aqui, que surge para nós uma pergunta, é que se o povo de Israel, que teve tantas experiências com Deus, eles viram tantas coisas, tiveram pontos de desânimo profundo, será que isso não chegaria na gente também? Será que isso talvez não aconteceria conosco? A verdade é que todos nós, em algum momento da vida, nós vamos enfrentar algum momento em que as forças parecem se acabar. Isso nos leva a um primeiro ponto dessa mensagem, que o cansaço é inevitável. O cansaço é inevitável. O versículo 29 diz, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Então a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que o cansaço faz parte da vida. Talvez você hoje se encontre cansado e não se assuste com isso. Isso faz parte da vida. O próprio texto diz que até os jovens se cansam e tropeçam. Deve ter jovens por aí, talvez, que estão cansados. Mas não é fraqueza se sentir cansado. O problema é quando a gente vive esse cansaço e a gente não busca renovação. E existem pelo menos 3 tipos de cansaço. O primeiro deles é o cansaço físico. É um cansaço que se resolve com descanso, com uma boa alimentação e está resolvido. Existe o cansaço emocional. Esse é um pouquinho mais complicado, que acumula preocupações. Você está agora no CR Casa já pensando no dia seguinte. Você começa a desgastar a sua alma, tantas coisas que vão te desgastando. E existe um último cansaço, que é o cansaço espiritual, que é aquele que nos afasta de Deus e ele tira a nossa paz. Agora, não adianta a gente descansar o corpo se a alma continua sobrecarregada. Então surge aqui uma pergunta. O que tem te esgotado ultimamente? O que é que tem atrapalhado você? Um segundo ponto que nós vemos aqui nessa mensagem é que a nossa força é limitada. Nós precisamos da força de Deus. O versículo 30 diz, até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem. Mesmo aquelas pessoas que se sintam mais fortes, talvez você é um deles, que se sinta muito forte, preparado, animado, chega um momento que a gente se cansa. Você pode ter energia hoje, mas se você confiar só na sua força, ela vai acabar. Quantas vezes a gente tenta resolver tudo sozinho e a gente não se sente esgotado? A gente precisa reconhecer que as nossas forças têm um limite, a de Deus não. E aqui eu quero propor uma primeira pergunta para você responder agora em grupo. O que tem te esgotado ultimamente? Seu cansaço tem sido mais físico, emocional ou espiritual? Como isso tem afetado a sua vida? Eu convido você a responder isso agora em grupo. Com toda certeza, em algum momento da nossa vida, nós passamos por lutas, por um cansaço, seja ele físico, seja ele emocional, seja ele espiritual. O que nós estamos compreendendo hoje em Isaías 40 é que Deus nos dá força. E nós precisamos dessa força. Se você hoje precisa disso, saiba que esse CR Casa, esse momento é para isso. É para você abrir o teu coração, para você pedir ajuda a pessoas aí, líderes queridos, especiais, para poder servir você e te ajudar a você estar mais perto de Deus. Então conte com Deus nesse momento.
Deus, o que Ele faz nessas horas? Ele coloca pessoas para nos ajudar, para nos levar mais além. Então, o último ponto aqui, nós lembramos que a resposta para o cansaço, como diz nessa passagem de Isaías 40, 31, é esperar no Senhor. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqui está um grande ponto para nós, é que a força verdadeira vem de Deus. Só que o texto está falando sobre esperar no Senhor. E o que significa isso? Esperar no Senhor não é viver numa inércia. Esperar no Senhor é confiar. A ideia de espera aqui é de confiança. É confiar que Deus está cuidando de todos os momentos da nossa vida, em todo o tempo. Então, como nós renovamos então a nossa força, Mateus? Como que nós aprendemos a fazer isso? Primeiro, nós buscamos um tempo com Deus diariamente. Parece clichê isso, dizer que nós temos que ter tempo com Deus diariamente. Mas quantas pessoas se esquecem? Talvez você já se esqueceu nessa semana de ter o seu tempo de oração, de busca, de leitura. Porque o cansaço físico, ele pede de nós o descanso. Agora, o cansaço espiritual, ele pede de nós intimidade com Deus. Não tem como você que está cansado espiritualmente hoje não ter intimidade com Deus. Não adianta você querer ser forte sem alimentar a sua alma. A segunda coisa, e muito importante, é aprender a dizer não para a sobrecarga. Aprenda a dizer não para a sobrecarga. Muitas vezes nós estamos tão cansados porque a gente tenta carregar mais do que a gente deve. Então Deus está nos chamando para a gente viver com equilíbrio. Nós precisamos aprender a dizer não para algumas coisas da nossa vida. E por último, lembrar que não estamos sozinhos. Eu e você, nós não estamos sozinhos. Você não precisa vencer o seu cansaço aí sozinho. Deus está com você. O Espírito Santo te renova, mas a gente precisa permitir que Ele trabalhe em nós. Então, nós precisamos entender isso nesse dia e eu quero propor uma última pergunta antes de passar a palavra aos nossos líderes. Você tem dificuldade em dizer não para a sobrecarga? Quais mudanças práticas você pode fazer para evitar esse esgotamento e você buscar equilíbrio? Eu convido você a responder isso agora em grupo e eu passo a palavra aos nossos líderes, para que eles possam orar junto com você, para que você tenha esse tempo agora de abrir o coração, de pedir ajuda, de compartilhar experiências. E ao término desse momento, eu convido vocês a terem um tempo de oração, de busca a Deus e lembrar que nós não estamos sozinhos. Eu passo a palavra agora a vocês, líderes, e que Deus abençoe seu CR Casa, que vocês continuem vivendo essa experiência transformadora do Evangelho de Jesus e não se esqueça, todos os domingos nós estamos nos reunindo. Nossa igreja tem vivido dias especiais. Nós estamos crescendo, vivendo uma experiência poderosa ali. E eu gostaria de ter você e a sua família juntos, vivendo a restauração de Deus. Todos os domingos, às 10 e às 19. Eu espero você lá. Até mais, um grande abraço. Tchau, tchau.